pets, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Emanuele Maria, estou aqui como Doutora Manu hoje e esse é o canal Merida do Bairro. O tema de vídeo de hoje é um assunto que está sendo muito comentado desde que 2020 chegou: coronavírus. É impossível que você não tenha escutado nenhuma vez esse ano alguma coisa sobre esse tal de coronavírus. Mas o que é esse coronavírus? Nesse vídeo você vai ficar sabendo as principais coisas sobre o coronavírus, o que ele faz, quem ele afeta e se os nossos animaizinhos de estimação, nossos cães e gatos, estão predispostos a adquirir essa doença, certo? Já se inscreve no canal, dá um joinha e ativa o sininho de notificações para você não precisar ficar pesquisando os meus vídeos, eles já vão aparecer direto para você na sua notificação, tudo bem? Então vamos lá. Esse coronavírus que tá deixando todo mundo assustado, ele foi descoberto agora em 2019, no final de dezembro, e a primeira pessoa já morreu por conta dessa doença em dia 9 de novembro de 2020. Mas como que isso aconteceu? Por que ele veio à tona? Como que aconteceu isso do nada? Várias notícias saíram de que o coronavírus vieram dos animais silvestres, ou seja, os chineses se alimentam de vários animais que nós aqui no Ocidente, nós não temos o costume de nos alimentar desses animais. Estão acreditando que essa alimentação variada com animais silvestres que tenha aberto essa porta entre o vírus que estava na natureza para os seres humanos. E acreditava até então que ele vinha do morcego. Só que algumas pesquisas mais recentes disseram que o vírus que estava no morcego, ele não ia conseguir infectar o homem, porque eles não têm uma compatibilidade. Então ele precisaria passar por um hospedeiro intermediário que fizesse uma mudança no vírus, que aí sim ele conseguiria se infectar no homem, certo? E esse animal que fez essa ponte entre morcego e homem, possivelmente pode ter sido um mamífero que se encontra em extinção, e o nome dele é pangolins. Então, ele seria a forma que o vírus sairia dos morcegos e iria ao encontro do homem, né? Então, o morcego ele talvez esteja servindo só como um reservatório desse vírus, mas não está transmitindo diretamente pelo homem através da alimentação. Existem vários coronavírus que causam várias doenças em várias espécies animais. E o coronavírus em questão, que nós estamos falando agora, chama SARS-CoV-2, certo? E a doença que ele está causando foi denominada como COVID-19. Então, primeiro vamos falar como que acontece o contágio dessa doença. Como que essa doença ela é transmitida de uma pessoa para outra? Primeiro, ela afeta o trato respiratório dos seres humanos. Ela é muito parecida com uma gripe ou um resfriado. A diferença é que além do trato superior respiratório, ela também pode atingir o trato inferior, causando uma pneumonia grave. Os principais sintomas estão espirro, febre, dificuldade para respirar, tosse seca e também cansaço. Então, ela se assemelha muito a uma gripe. O contágio de uma pessoa para outra se dá pelas partículas que ela secreta quando está respirando, pelas secreções nasais, bucais. Então, por exemplo, eu estou num ambiente fechado com uma pessoa, ela tosse, espirra, não se protege. Se eu estiver a 1 metro de distância dessa pessoa, eu estou muito mais suscetível a adquirir essa doença, certo? Importante também que as principais pessoas que estão em risco quando nós falamos dessa coronavirose são as crianças, os idosos e pessoas imunossuprimidas. Crianças menores que 5 anos e idosos podem ainda não apresentar febre. Então, se só tiver com sintomas respiratórios, fiquem atentos porque a febre pode não aparecer e levar você a não desconfiar dessa doença, certo? E o contágio também pode se dar por fomites, ou seja, objetos que ela tocou, por exemplo, ela espirrou, tocou em algum objeto, eu fui lá, toquei nesse objeto, cocei o olho, pus a mão na boca, então se dá por fomites também. Só que esse vírus, ele não consegue sobreviver muito tempo no ambiente, porque ele é um vírus envelopado. O que significa um vírus envelopado? Ué, mas se ele é envelopado, ele não tem uma capinha a mais, isso não deveria protegê-lo? Só que essa capinha, ela é uma capinha de gordura, e a gordura é facilmente quebrada por sabão, por álcool. Então, qualquer coisa que você já use para higienizar suas mãos, para limpeza, já mata esse vírus. Então, uma das formas de prevenção dessa doença é você lavar muito bem as suas mãos durante 20 segundos, fazendo os principais movimentos para lavar as mãos. É você evitar tocar olhos, boca,
nariz quando você tá em transporte público ou quando você não lavou a mão recentemente. Então, sempre evitar isso, diminuir um pouco o contato físico entre as pessoas. Se você vê que uma pessoa tá doente, espirrando, tossindo, evita um pouco o contato com essa pessoa. Se você estiver doente também, fica em casa. Então, essas são algumas maneiras que você pode adquirir para se prevenir da doença. É ter uma higiene básica. Você só precisa sair andando de máscara quando você tá cuidando de alguma pessoa que já está doente. Se você já tiver com alguém gripado na família, que esteja apresentando sintomas, aí você pode andar de máscara. Mas o essencial, o básico, é lavar as mãos, cuidar da higiene. E lembre-se sempre que se você estiver usando máscara, você deve trocá-la a cada 2 horas, certo? Uma coisa importante pra gente saber é que o período médio de incubação dessa doença, ou seja, o período que você foi infectado pelo vírus até o período de aparecimento dos sintomas, é de aproximadamente 5 dias, mas isso pode variar. Se você viajou para países que estejam em risco, você deve ser observado ou deve se observar por esse período, até uns 12 dias, 15 dias, para ver se você não apresenta os sintomas da doença, que até 15 dias você pode apresentar esses sintomas. Tem um medicamentoso definido e não uma cura. A cura que você pode ter é a cura espontânea, ou seja, é quando o seu próprio corpo consegue debelar essa infecção. Deve ser cura espontaneamente, não por algum medicamento de fato. Até esta gravação, não existem medicamentos que façam você se curar. Até hoje, não tem nenhuma pesquisa que comprove que os animais de estimação, eles podem se infectar com o mesmo vírus que está infectando as pessoas, que é o SARS-CoV-2. Porém, no dia 28 de fevereiro, foi inoculado esse mesmo vírus em um cãozinho da raça Lulu da Pomerânia, cuja dona adquiriu a doença. Então, não se sabe ainda se esse vírus, ele estava por coincidência nas mucosas ou narinas do animal quando eles foram fazer o exame, ou se ele realmente foi infectado por essa doença. Então, ainda nada se sabe sobre. O que se sabe até agora é que os animais de estimação não pegam a mesma coronavirose que os seres humanos. O que eles pegam é diferente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a coronavirose nos cães. E depois eu vou falar nos gatos também, viu? Então quem tem gatinhos, espera aí que até o final do vídeo eu vou falar dos gatinhos também. Tudo bem? Nos cachorrinhos, coronavírus pode dar 2 doenças. Uma do trato respiratório, que é a tosse dos canis, e uma do trato gastrointestinal, que é a coronavirose mesmo que eles pegam. A tosse dos canis, ela é um conjunto de bactérias e vírus que causam os sintomas respiratórios do trato respiratório superior, que é tosse, espirro. Ele vai parecer que tá engasgado, mas ele tá tossindo. Algumas pessoas até confundem com engasgo. Secreção saindo do nariz, chiado respiratório, ele pode até ter febre e vomitar, secreção oriunda do trato respiratório. E também eles podem vir a ter pneumonia, que é parecida com o coronavírus dos seres humanos que tá repercutindo agora. Só que essa doença é muito comum quando tem uma população muito grande de animais em um mesmo ambiente, por isso que ela é chamada de tosse dos canis, porque é muito comum nos canis os animais terem essa doença. No entanto, ela possui uma vacina, que é uma das formas de prevenção dela. Temos também a coronavirose, que afeta o trato gastrointestinal, que ela causa sintomas relacionados a esse sistema. Por exemplo, o animal vai ter diarreia, pode ter vômito, ficar quietinho, não comer, ele pode ter desidratação. Então, você precisa ficar bem atento nesses sintomas e levar imediatamente seu animalzinho no veterinário, porque isso pode ser uma coronavirose. Nos filhotinhos e em animais adultos imunocomprometidos, essa doença acaba sendo um pouco mais grave. Uma forma de prevenção é a gente vacinar os nossos animais com a vacina V10, que ela possui na composição o vírus atenuado e costuma ser bem eficaz na prevenção dessa doença. Agora eu vou falar do coronavírus nos gatinhos. Os gatinhos, eles também podem adquirir um coronavírus, mas é o coronavírus felino. Não tem nada a ver com o coronavírus que está rolando por aí nas notícias, não. É muito comum os gatinhos pegarem coronavírus quando eles estão em uma superpopulação. Costuma ser em gatil, pessoas que acumulam animais. E esse vírus, ele causa uma gastroenterite leve. Mas o que acontece? Muitas vezes esse coronavírus que só está causando uma gastroenterite leve, ele pode vir a mutar. A partir dessa mutação é que acontece uma coisa mais grave. Ela pode virar uma peritonite infecciosa felina, que nós chamamos de PIF. A PIF, ela pode ser úmida
ou seca. A úmida costuma causar efusões nas cavidades, ou seja, vai acumular muito líquido nas cavidades. E a seca vai acabar causando alguns grânulos em alguns órgãos. Essa doença, ela não tem cura e ela costuma aparecer nos animaizinhos que estão imunocomprometidos, que podem estar doentes já com FIV, com fel, ou animais que já têm o coronavírus e estão passando por muito estresse, daí esse vírus vai mutar e eles vão acabar adquirindo a PIF. O tratamento da PIF, ele é sintomático, então a gente vai dar um anti-inflamatório, um estimulante de apetite, de acordo com a necessidade de cada animal que apresentar essa doença. Para a gente encerrar, vamos deixar claro que ainda não existem pesquisas que comprovem que esse coronavírus, o Covid-19, seja transmitido para os nossos animaizinhos de estimação, os cães e os gatos, e nem que a doença deles seja transmitida para nós. Então, cada coronavírus no seu lugar. E não precisamos ficar tão desesperados também quando se trata dessa doença, porque estima-se que aproximadamente 3% é a taxa de mortalidade na China, que é o foco da doença, e 1,5% no máximo nos outros países. Não se sabe exatamente esses números, isso são dados estimados, certo? Então, não é uma doença com alta taxa de mortalidade. As pessoas que acabam morrendo, infelizmente, são as pessoas que já estão muito imunocomprometidas, já estão doentes por alguma coisa, são idosos ou crianças muito pequenas. Gestantes também estão no grupo de risco. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha intenção foi esclarecer as dúvidas de vocês se a coronavirose também poderia pegar nos nossos animaizinhos. Espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo para disseminar o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam entender também um pouquinho acerca dessa doença. Não se esqueçam de se inscrever. Se você começou a assistir o vídeo e ainda não se inscreveu lá na frente, eu vou te dar um tempinho aqui para você se inscrever. Então, até a próxima!